É o programa Saúde Master retornando aqui sempre. São sabedores, com entrevistas inéditas, exclusivas, presenciais, com quase 3 anos nessa interação, salvando vidas. Hoje completamos 342, é isso mesmo, 342 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados. E eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, outro grande médico, eu posso dizer até excepcional médico, que é o doutor Fernando Salvo Torres de Melo. E ele é cirurgião, vamos dizer assim, digestivo. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer o senhor aqui no programa Saúde Master. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado à TV Master pelo convite. E a gente espera trazer aqui informações bastante úteis para todos e, lógico, enaltecer também o brilhantismo desse programa, que tem um objetivo também de saúde pública e com um número enorme de profissionais entrevistados, profissionais de saúde, e a gente entende que isso é de muito valor para toda a população, tanto de João Pessoa quanto toda a Paraíba. Uma coisa interessante no doutor Fernando Melo, né, inclusive no contexto do nome do doutor, Fernando Salvo Torres Melo, já mostra que ele salva vidas constantemente. Agora, uma coisa muito interessante, eu conheço o que eu vou dizer, o doutor se formou pela Universidade Federal de Pernambuco, que é uma universidade maravilhosa. É interessante, eu já trouxe muitos profissionais a título do Hospital Português, do Recife, aqui em primeira mão para o Saúde Master. Aí quando eu pergunto, fui formado ou sou formado, me especializei, tenho doutorado, tenho pós-doutorado e normalmente sempre se fala Universidade Federal de Pernambuco, uma magnífica universidade. Não é isso, doutor? Exatamente. É uma universidade que eu tenho muito carinho. Eu fiz toda a minha carreira acadêmica em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, tanto quanto o curso médico, quanto a parte de especialização, a residência em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia por videolaparoscopia. Mas é uma escola de excelência no Nordeste e no Brasil e sempre realmente forma grandes profissionais. Eu acho que a gente tem ali um local onde é um celeiro de grandes profissionais. E vamos começar, as dúvidas são muitas, quando falamos, né, do aparelho digestivo como um todo, as ações aqui, o doutor sabe muito, tem a plenitude do que eu vou dizer. Se marcássemos aqui, olha o que eu vou dizer, 30 programas aqui seguidos, ainda seriam poucas as argumentações diante do aparelho digestivo e das especializações do doutor. E vamos à primeira informação, ou dúvida, ou aquilo que foi buscado, atenção, cirurgicamente da internet para levar exclusivamente para vocês. E o tema aparece... Código QR, aponte a câmera do celular e pode perguntar. Tem aí a relação entre a alimentação e as doenças gastrointestinais. E o telefone direto do WhatsApp. E já apareceu aí. Doença do refluxo gástrico. Doutor, realmente com a pandemia, sabemos, isso se agravou. E aí, doutor? Fábio, sem dúvida nenhuma. A doença do refluxo gastroesofágico é uma situação bastante comum nos consultórios. Normalmente, os pacientes apresentam muito frequentemente essa queixa de uma sensação de azia, uma sensação de desconforto na região entre o abdômen e o tórax. E, a partir do momento que existe um retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, o paciente começa a ter essas queixas de azia. A gente chama de regurgitação, que é o alimento querer voltar realmente. Muitas vezes o paciente refere que o alimento chega na garganta. Pode ter uma tosse seca, pode ficar rouco, em virtude desse líquido ele irritar a garganta. Esse paciente pode ter também uma sensação de enjoo, de vômito, e uma sensação de plenitude, que é o famoso empachamento.
principalmente quando ele se alimenta de comidas gordurosas, de frituras, bebida alcoólica, café. Então, são sintomas muito comuns na nossa rotina do aparelho digestivo e, como você bem disse, é algo que se intensificou muito com a pandemia, justamente por essa questão de você ficar muito em casa, mais recluso, utilizar muito o fast food, não fazer atividade física. Então, isso aconteceu com muito mais frequência na pandemia. Doutor Fernando, uma coisa interessante, e agora estou usando nesse momento, lógico, através da sabedoria que Deus nos dá, mas também a inteligência artificial nesse tema aí, e os senhores, as senhoras que são super inteligentes, entenderão. Doutor, os números, eu acho interessante, vou perguntar ao senhor, apresentam um grande aumento no refluxo gástrico emocional. Eu achei interessante porque é lógico, se a gente pensa no âmbito de uma pandemia, os momentos críticos, infelizmente, as centenas e centenas e centenas de mortes, isso causou, vamos dizer assim, uma loucura no lado emocional. Tanto quando eu fui olhando, pesquisando os números, aí aparece com muita incidência, eu vou repetir, refluxo gástrico emocional. E aí, doutor? É algo bastante marcante na pandemia. Então, nós temos que... Existe um comprometimento emocional por várias razões, por isolamento social, em função de você ter que assumir agora um trabalho em home office e se afastar do convívio das pessoas, a perda de familiares, a perda de amigos. Então, isso determina realmente várias situações de caráter emocional, determinando ansiedade, preocupação, depressão, e isso vai ter um reflexo direto no padrão de alimentação das pessoas. Então, a partir do momento que você modifica muito a alimentação, você pode estar mais sujeito ao refluxo gastroesofágico, ao refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. Então, a pessoa que começa a ingerir uma quantidade maior de bebida alcoólica, é a pessoa que deixa de se alimentar, fica, às vezes, em jejum 6, 8, 10 horas por um luto. Então, existem várias situações de caráter emocional e é importante mencionar também que houve um acréscimo do número de consultas com psicólogos, consulta com psiquiatras, muito em virtude dessa instabilidade emocional das pessoas, mas que também apresenta um reflexo no aparelho digestivo. O volume de doenças, de queixas associadas a refluxo gastroesofágico foi bem considerável nesse período aí de pouco mais de 2 anos de pandemia. E na continuidade das dúvidas ou das argumentações, a gente sempre se ampara, né, na internet. Não há como desprezarmos, ao contrário, ela norteia hoje as nossas vidas. Eu tenho o próximo tema aí muito interessante, eu tenho certeza que o doutor aí vai dizer, faço essa cirurgia quase todo dia. As famosas e dolorosas pedras na vesícula. E aí, doutor? É uma queixa também extremamente frequente na sociedade atual. Só para você ter uma ideia, Fábio, existem estudos norte-americanos que falam que a estatística é que entre 5% e 10% da população norte-americana é portadora de pedras na vesícula. A maior parte das vezes são pedras que são descobertas ao acaso. Então, o paciente realiza um exame de ultrassonografia do abdômen e descobre, por exemplo, no exame de check-up, essas pedras na vesícula, mas que podem dar sintomas bastante exuberantes. Normalmente, uma dor localizada do lado direito da costela, ou abaixo da costela, melhor dizendo, muito associada com alimentação gordurosa, frituras, é aquele camarada que vai numa churrascaria num domingo, come muito churrasco e simplesmente tem uma dor súbita nessa região. Muito associada também com enjoo, com vômitos, e aí ele vai realizar um exame de check-up ou um exame para investigar essa dor e identifica as pedras na vesícula. A princípio, o tratamento é cirúrgico, é fazer uma cirurgia chamada colecistectomia videolaparoscópica. Traduzindo para um português mais simples, é a retirada da vesícula por uma técnica cirúrgica com pequenos cortes na barriga,
pequenos cortes no abdômen. Mas é algo muito comum também na nossa rotina e geralmente acontece mais em mulheres, geralmente pacientes a partir dos 40, 50 anos de idade, que tem um excesso de preso, e esse é o perfil mais comum de pacientes que a gente identifica esse tipo de doença. E nesse contexto agora, doutor, uma coisa interessante eu vou citar, porque ocorreu na semana passada, o meu irmão, Cid César, quando foi fazer os exames, por isso que a gente diz, às vezes ela é muito silenciosa. Quando fez os exames de rotina, aí detectou que já estava complicado. Lógico que ele já estava sentindo dores, aí o que o brasileiro mais faz, né? Foi tomando medicamentos, aquilo ali vai mascarando e foi levando. Quando chegou um momento, não vou dizer de urgência, urgentíssima, mas teve que ser marcada rapidamente uma cirurgia. Eu quero até agradecer, deve ser com certeza também um amigo do senhor. Quem fez a cirurgia foi no Hospital Nossa Senhora das Neves, o doutor Leandro Nóbrega. Quero agradecer aqui ao doutor Leandro e a toda a equipe, ao hospital, né? Meu irmão já está de alta. Aí, doutor, interessante. Eu já estou um pouco acostumado, né? Eu visito, eu vivencio as entrevistas. O doutor me mostrou as pedras, né, na vesícula e também a foto da própria vesícula, né? E depois a gente recebe, né, as pedrinhas. Doutor, lógico que eu vou exagerar, mas um pequeno muro talvez desse para fazer. E aí, doutor? É verdade. A gente reconhece na vesícula pedras que geralmente são pedras de colesterol. A composição básica das pedras é de colesterol e por isso elas são amareladas. E a gente pode ter um número bem variável e um tamanho também variável dessas pedras. Podem ter pedras de 0,5 centímetro, 1 centímetro, às vezes até pedras de 2, 3 centímetros. Mas é algo que pode causar muito sintoma, muita queixa no paciente. O Dr. Leandro é um brilhante cirurgião da nossa especialidade, tem muita capacitação. E falando sobre a cirurgia, é uma cirurgia que pode realmente surpreender o paciente, porque ele tem uma dor, ele pode ter uma inflamação da vesícula, que chamamos de colecistite, e descobrir através de um exame na emergência e ser operado de urgência. Então, é uma situação que ninguém aguarda, ninguém espera, a gente realmente precisa de tomar uma conduta mais direta, mais rápida para fazer a remoção da vesícula com as pedras. É importante dizer, muita gente acha que existe a retirada das pedras somente. Não, é a retirada do órgão, da vesícula, juntamente com as pedras. E o paciente consegue viver normalmente sem esse órgão, o fígado vai passar a substituir. E a técnica utilizada é uma cirurgia videolaparoscópica, que hoje, atualmente, é o padrão de escolha, a gente chama na medicina de padrão ouro, que permite que o paciente rapidamente tenha uma alta hospitalar, e a agressão com esse tipo de cirurgia é uma agressão mínima, por isso a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Doutor, ainda nesse contexto, isso vai servir também, nós aqui somos formadores de opinião, não tenho dúvida que várias pessoas agora estão observando, vão compartilhar o programa adiante e fica aí em TV Masterplay para a eternidade. Doutor, quando acabou a cirurgia do meu irmão, aí o médico falou o seguinte, disse, já estava crônica, a vesícula já estava crônica. Aí ele citou o seguinte, que eu vou perguntar ao senhor como grande entendedor. Ele disse, eu acho que foi isso, ele disse, eu não pude tirar logo a vesícula, eu tive que abrir, tirar as pedras para poder tirar a vesícula. O estado já era crônico. É isso mesmo, doutor? Sem dúvida. Essa é uma situação que acontece em algumas vezes, principalmente quando você tem algum processo mais agudo ou um paciente que tenha uma vesícula com pedras de longa data e que não sabe, desconhece, a gente precisa, muitas vezes, por questão tática, uma estratégia durante a cirurgia, fazer a abertura do órgão, remover os cálculos para facilitar a remoção, a retirada da vesícula. E também é comum, Fábio,
quando o paciente tem cálculo bastante grande, com a dimensão tamanho maior dentro da vesícula, você precisa de entrar com uma pinça dentro dessa vesícula, lá dentro da barriga, quebrar essa pedra, torná-la fragmentada, ela virar um pó, praticamente, para poder retirar. Senão você precisa de fazer uma incisão, um corte muito maior no umbigo. É geralmente por essa área que a gente vai fazer a retirada da vesícula. Então, existe essa particularidade quando existem cálculos de tamanho maior, um cálculo de 2, 3 centímetros. É lógico que o contexto aqui da análise, eu sempre procuro, doutor, dar uma amplitude muito grande. Eu sei que o senhor conhece o nosso amigo, doutor Maxwell Stanford, né? Lá no Recife, brevemente estará aqui no Saúde Marte com o robô dele, o Max. E, doutor, é uma coisa muito interessante. Eu, uma vez conversando, né, com o doutor Maxwell, converso com ele quase toda semana, e já ocorre, por exemplo, de se fazer, né, a retirada da vesícula através da robótica. As incisões, sabemos, são menores, o doutor vai falar, eu acho que menor do que 1 centímetro, quando feito com o robô, por exemplo, Da Vinci Xi, o robô cirúrgico, sei até o preço, viu, agora, ele custa 13 milhões de reais, né? A Mega Sena eu não tirei ainda, doutor, estou doido para comprar um robô aqui para Paraíba, não chegou nenhum robô, e Recife já tem 7, até a Unimed do Recife já tem robô. Mas, doutor, é lógico, é uma cirurgia que tem o recurso também da robótica, mesmo sendo uma cirurgia simples. Qual a visão do senhor em relação à robótica e o aparelho digestivo? A cirurgia robótica é uma técnica, é uma via de abordagem cirúrgica que vem crescendo muito nos últimos anos. Eu diria que na última década ela teve um boom, ou seja, uma explosão do número de procedimentos. A gente não dispõe ainda na Paraíba, mas sem dúvida é uma realidade em todo o Brasil, nas grandes metrópoles. Recife não é diferente. E ela se caracteriza muito pela precisão dos movimentos do robô. Então, o cirurgião, na sua vida útil, ele tem uma vida útil que ela é limitada. Mas o robô não, ele tem uma capacidade de ter uma precisão de movimentação que é superior à capacidade humana do ponto de vista de precisão, como eu falei. Esse termo ele está diretamente vinculado, associado à cirurgia robótica. Agora, ela tem a indicação da cirurgia robótica, ela deve ser feita com muito critério, com bastante critério. Existem situações onde a gente pode indicar a cirurgia robótica e ela já apresenta até melhores resultados do que a cirurgia laparoscópica, a cirurgia minimamente invasiva, mas a gente precisa de fazer um julgamento bastante criterioso. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula, por ser uma cirurgia muitas vezes rápida, só o tempo de montagem do equipamento de cirurgia robótica, às vezes, é mais longo do que uma cirurgia laparoscópica. Então, é importante a gente ter bastante critério, mas eu vou dizer professor Maxwell, apesar da idade ser jovem, mas ele é um brilhante cirurgião e ele utiliza a técnica robótica de forma muito seletiva, de forma muito apropriada e criteriosa, e é algo que não diria que é o futuro, mas é já uma realidade para muitas partes do Brasil. É uma coisa interessante também nesse âmbito, doutor, também da cirurgia, quando a gente fala da vesícula, estão perguntando muito a opinião do senhor, os vários remédios, soluções caseiras que aparecem na internet e lá estão e lá ficarão. E aí, doutor? É importante falar sobre isso. Existem duas situações distintas, diferentes. Existem cálculos na vesícula, ou pedras na vesícula, e as pedras no rim, os cálculos renais. De acordo com o tamanho do cálculo e a localização desse cálculo, dessa pedra, quando ele está no sistema urinário, no rim, ele pode ser eliminado. E aí existem alguns chás, chamado chá de quebra-pedra, ou algumas substâncias diuréticas que estimulam o fluxo de urina, que facilitam, de fato, a pessoa a eliminar o cálculo. Mas tudo vai depender, principalmente, do tamanho do cálculo e da localização do cálculo. Quando a gente fala de pedra na vesícula, é um pouco diferente. Então, a gente não tem nenhuma substância que consiga dissolver as pedras e a gente não tem nenhuma substância que consiga
fazer com que essas pedras sejam eliminadas da vesícula e que o paciente não tenha sintoma. Então, atualmente ainda, a cirurgia videolaparoscópica, a remoção da vesícula pela técnica de cirurgia videolaparoscópica é o tratamento. Existem algumas substâncias, e aí eu vou falar o termo técnico, é ácido ursodesoxicólico, mas é uma substância que ela evita a formação ou a conversão de o que a gente chama de lama biliar em cálculo. A lama biliar é como se fosse um barro. E aí é um primeiro estágio para a formação do cálculo ou da pedra. Então, em algumas situações, essa medicação ela pode brecar, ela pode frear essa evolução. Ela pode evitar essa formação, literalmente, da pedra. Mas fazer com que a pedra se desfaça, ou pulverize, ou se desintegre com o uso de medicação, isso não acontece no caso de pedras da vesícula. E agora eu vou falar da SOS Orto Memorial. Somos sabedores que cresceu demasiadamente, infelizmente, as quedas, os acidentes domésticos, os traumas em geral. Mas para isso você conta aqui em João Pessoa com uma equipe e uma clínica de excelência que aparece aí agora, a SOS Orto Memorial. Vários profissionais, aparecerão também imagens agora de procedimentos, inclusive, obviamente, não só clínicos, mas também procedimentos cirúrgicos. E se você nesse momento está precisando de uma consulta de rotina ou qualquer outro aspecto ligado com esta sistemática, ou seja, da SOS Orto Memorial, você pode buscar agora, por exemplo, no site. E é bem fácil. Você vai colocar aí, não precisa nem do www, sosorto.com.br, e a partir daí você terá a equipe médica toda à disposição. E olha que interessante, nós falamos aí, vocês estão vendo, memorial. Eu vou aproveitar o link para falar do grandioso Hospital Memorial São Francisco. É lógico que o Hospital Memorial São Francisco atende casos de urgência e emergência e várias outras especialidades. É um hospital tradicional, é um hospital de referência na Paraíba, aqui em João Pessoa. Quando a gente fala também, e aí está aparecendo, por exemplo, na parte de cardiologia, eu já me lembro do grande médico, né, o doutor Ítalo Kumamoto. Ele tem toda uma especialização e, principalmente, tem uma equipe em vários segmentos médicos. Por isso, recomendamos apropriadamente o Hospital Memorial São Francisco para que você possa fazer o seu exame, a sua consulta, se precisar de ações de urgência e emergência. Ele conta lá com centros cirúrgicos, UTIs de última geração, né? Ou seja, tudo muito humanizado e 24 horas à sua disposição. Portanto, se precisar de hospital, vai lá no site ou no Instagram, Hospital Memorial SF, e a partir daí você vai saber tudo sobre o Memorial São Francisco. Estamos continuando aqui o programa Saúde Master. O âmbito hoje é o aparelho digestivo como um todo, na presença de um médico excepcional, eu posso dizer que é o doutor Fernando Melo, e Melo com 2 L's, é um Melo realmente forte, único, eu posso dizer. E vamos ver qual será o tema adiante que vamos debater, discutir, ouvir, responder pergunta dos nossos telespectadores. O Saúde Master conquista, eu posso usar a expressão máxima dessa palavra,
conquistou a Paraíba, o melhor programa de saúde da TV brasileira. E quando vai sendo compartilhado, aí é um show realmente salvando vidas em todo o Brasil e em qualquer lugar do mundo. Vamos ver o próximo tópico que vai vir aí. Os grandes riscos da obesidade. Doutor, é lógico, a gente tem vários parâmetros, eu vou recorrer novamente na minha pesquisa antecipada, feita com a ajuda da inteligência artificial. Doutor, se fala muito, mas a gente vai tirar uma base, que durante a pandemia, o brasileiro foi quem mais ganhou peso no mundo. Aí as médias são variadas. Falam em 6 quilos, 6,5 quilos, 7 quilos, chegando até 8 quilos. Resumindo, são muitos quilos. E aí, doutor? A obesidade é uma pandemia também, como a gente teve a Covid, mas é uma pandemia que preocupa porque ela atinge uma série de sistemas orgânicos. Ela atinge a parte cardíaca e aí aumenta a chance de doença coronariana, o risco de infarto para o paciente, aumenta a chance de doença cerebrovascular, o risco de derrame para o paciente. Você tem elevação dos níveis de gordura no sangue, de colesterol, de triglicerídeos. Então, a obesidade, ela é um conjunto a gente pode até falar de síndrome metabólica. A síndrome metabólica não é só a obesidade, a gente pode juntar aí a obesidade, a hipertensão, diabetes, a elevação da gordura do sangue, e isso determina um risco de morte muito grande para os pacientes. Então, a obesidade é algo que a gente tinha, só para você ter uma ideia, Fábio, na época que eu fiz um mestrado, lá há 12 anos atrás, a gente tinha cerca de 12,5% da população obesa. Hoje, no Brasil, essas cifras são mais de 15%, 16%. E é importante a gente entender o que é a obesidade. A gente faz uma relação entre o peso e a altura do paciente. Então, você tem um paciente que tem um índice de massa corporal, que é um cálculo que a gente estabelece entre o peso e a altura. Se o paciente tem um índice acima de 35 e tem alguma doença sistêmica, pressão alta, diabetes, obesidade, apneia do sono, doenças articulares, ele vai ter uma indicação de fazer um tratamento cirúrgico, uma cirurgia bariátrica. E o paciente que tem um índice acima de 40, ele já vai para a cirurgia independente de ter qualquer outra doença associada. Então, existe hoje uma pandemia e uma preocupação com a obesidade e uma necessidade de ter uma conscientização da importância de se tratar precocemente para dar uma sobrevida, uma vida maior, mais longa, para essas pessoas que portam essa doença. Uma vez eu falei aqui, eu acho que foi no programa passado, eu vou ressaltar de novo, pela interação que ocorre aqui, que é extraordinária. Doutor, nós temos muitas pessoas, e se tornou um hábito, muitas vezes agora, nos vários hospitais, que estão se recuperando ou para fazer uma cirurgia, mas a TV está ligada agora assistindo o programa. Pode ser pelo canal 520 da Claro, a mesma da NET, mas também várias pessoas que naturalmente estão agora ao vivo pelo YouTube, em TV Masterplay, ou então no endereço da internet em tvmaster.tv. Doutor, uma pergunta aqui, a Priscila, ela diz o seguinte: como se dá o pós-operatório da cirurgia de vesícula? E outro anseio dela, ela diz: quanto tempo eu vou voltar para as minhas atividades normais? E aí, doutor? Muito obrigado pela pergunta, Priscila. E o que a gente vê normalmente? O pós-operatório da cirurgia de colecistectomia, de retirada da vesícula, hoje em dia é um pós-operatório muito mais confortável do que se a gente falasse 30, 40 anos atrás. Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenos cortes, pequenas incisões, o paciente ele tem uma recuperação muito breve. E o tempo, é importante falar também do tempo de internamento. Em geral, os pacientes passam menos de 24 horas dentro do hospital. Isso define uma recuperação muito rápida, né? O paciente volta a fazer as atividades do dia a dia já no primeiro dia após a cirurgia,
E ele pode retomar, por exemplo, atividades físicas, atividades pelo menos em caráter moderado, já com 10 a 15 dias de pós-operatório. Então, esse avanço, a incorporação da tecnologia, da cirurgia videolaparoscópica, da cirurgia que requer menor invasão ao paciente, faz com que a gente tenha uma recuperação mais rápida e um retorno a todas as atividades do dia a dia também mais rapidamente. Ótimas explicações, esclarecedoras, estamos contentes, salvando vidas pelo mundo inteiro. Vamos ao próximo tópico aí na sequência, para essa interação maravilhosa, entrevistando hoje o doutor Fernando Melo, um grande cirurgião do aparelho digestivo. Vamos ver o que aparecerá. Diz assim, doutor, câncer do intestino grosso. Doutor, eu vou ter que dar duas estatísticas aqui que estão ligadas, obviamente, com esse sintoma, né? Muitas vezes grave ou gravíssimo e que, infelizmente, ocasiona muitos óbitos. Veja mesmo, doutor, consumo de salsicha no Brasil cresceu 45%. A salsicha. Bebidas alcoólicas, um aumento de mais de 100%. O cigarro eletrônico, que trouxemos aqui em primeira mão, agora, acho que há um mês mais ou menos, fizemos um programa, está aí na internet, um programa extraordinário sobre o cigarro eletrônico. Eu fiquei muito contente, porque quando fizemos o programa aqui, eu vi todas as outras TVs na sequência também abordando o tema. E a gente fica maravilhado, porque todo mundo ajudando a salvar a vida, só que nós somos os primeiros aqui. Doutor, esses números aí, quando a gente fala câncer de intestino grosso, a preocupação é grandiosa, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma. Falar algumas estatísticas que têm muita importância. Primeiro, o câncer de intestino grosso é o câncer mais comum do aparelho digestivo ou do trato gastrointestinal. Então, daí ele precisa de ter um destaque. A gente tem o Março Azul, que faz justamente uma referência ao cuidado, à prevenção desse tipo de câncer. Segunda coisa, existem os fatores de risco. Então, você mencionou brilhantemente o uso de alguns alimentos embutidos. A salsicha, eu posso incluir aí linguiça, eu posso incluir um salame, eu posso incluir pepperoni, alimentos defumados e carnes vermelhas como vilões, como fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de intestino grosso. A gente pode falar também da ingesta de álcool, a gente pode falar também do tabagismo ou do uso do cigarro eletrônico. A gente pode falar da obesidade, a gente pode falar do sedentarismo. Então, todos esses eu posso elencar como fatores de risco, são situações que aumentam o risco do paciente desenvolver o câncer de intestino grosso. E aí é importante um alerta, principalmente para pacientes idosos, o surgimento de alteração do funcionamento do intestino. O paciente que tem um intestino funcionando normalmente, de repente, começa a apresentar prisão de ventre, diarreia, ou ambas as situações de modo alternado. Então, isso já é, por si só, um alerta para fazer uma investigação. Presença de sangramento digestivo, ou seja, o paciente que tem na sua evacuação sangue nas fezes. Presença de dor abdominal e distensão da barriga com muita frequência. Então, principalmente em pacientes idosos, há necessidade da gente fazer uma investigação. E um alerta do ponto de vista de prevenção. O exame chamado colonoscopia é um exame de extremo valor, muito, eu diria, indispensável hoje na prevenção do câncer de intestino grosso e que deve ser indicado precocemente nos pacientes adultos a partir de 45 anos, se tem algum histórico na família. Eu sou um caso desse. Eu tenho um histórico na família, meu pai teve câncer de intestino grosso, e eu já fiz uma colonoscopia de modo preventivo. Então, é importante a gente também ser vulnerável aqui e falar sobre isso. Mas o destaque que a gente dá para a colonoscopia como um método preventivo para o câncer de intestino grosso.
Doutor Fernando Melo, eu sei que o senhor está dando para notar, é óbvio, para constatar, o senhor é inteligentíssimo, é um grande especialista realmente na área. E eu quero fazer, doutor, com o senhor uma linha de tempo, ou uma linha do tempo. Quando o senhor vê, por exemplo, antes da pandemia, ainda estamos em outro momento, graças a Deus, bem melhor, e esse momento atual, o senhor nota que os casos têm se agravado quando chegam, ou clinicamente, ou cirurgicamente? Eu fiquei muito curioso, eu sei que o público também aí está. E aí, doutor? Você tem razão completa, Fábio, no que você está falando. Em muitas situações, os pacientes ficavam confinados dentro de casa. O isolamento social determinou esse tipo de situação. E o que acontece é que hoje, atualmente, a gente vê em muitas situações casos de câncer, vamos colocar aqui o câncer do intestino grosso, que é o que a gente está abordando agora, já avançados. E aí um dado também estatístico que tem muita importância. Cerca de 50%, metade dos pacientes que fazem o diagnóstico de câncer de intestino já apresentam uma doença disseminada. Por exemplo, uma metástase no fígado, uma lesão secundária no fígado. Então, é para só ter uma ideia de como a gente deve ter uma conduta preventiva. Se antes da pandemia isso já tinha representatividade, eu diria que agora, mais ainda. E eu acho que esse papel aqui do programa do Saúde Master, com esse objetivo, esse bordão de salvando vidas, a gente tem muita relevância em poder dar esse tipo de informação para que a gente possa conscientizar as pessoas, conscientizar a população de tomar medidas preventivas, de fazer uma avaliação com o seu médico, de fazer um check-up, de realizar um exame de colonoscopia de modo precoce, para tentar identificar, se for o caso, um câncer de intestino mais rapidamente possível, porque aí ele, inclusive, é muito mais fácil de ser tratado. Doutor, uma coisa interessante, eu sei que o público aqui já é acostumado, né, com a nossa sinceridade, mas também, doutor, aquela ética, né, aquele compromisso que estamos trabalhando com vidas. Mas, doutor, é tanta gente aqui perguntando sobre as fezes. As minhas fezes estão em tal cor. Eu não vou citar, porque são tantas cores aqui que dá para formar um arco-íris. Mas aí, doutor, qual, vamos dizer, o sintoma nesse âmbito da pessoa se preocupar com a cor das fezes e correr para o médico? Perfeito. E isso tem muita relevância, muito destaque. Todos os pacientes que percebem que têm um intestino funcionando normal, mas que, de repente, começam a observar alteração da cor das fezes, e aí, fezes pretas, fezes enegrecidas, fezes pretas, isso pode ser uma evidência de sangue misturado às fezes. E aí a gente tem essa coloração, essa cor, uma cor preta. A partir desse momento, há necessidade de fazer uma avaliação médica, de preferência com um especialista do aparelho digestivo, mas precisa de ser detectado se esse sangramento ele pode ser um sinal de um câncer de intestino grosso. Vale a pena destacar que, em algumas situações, a gente tem sangramentos digestivos, eles são manifestados, a gente identifica através das fezes pretas, mas muitas vezes esses sangramentos são altos, são sangramentos do estômago. E aí eu vou dar um exemplo, Fábio, da úlcera. A gente pode ter uma úlcera no estômago que causa um sangramento, esse sangue desce, se mistura às fezes e aí dá essa coloração preta. Mas é um destaque muito importante. E, claro, existem situações onde você tem o sangue vivo, seja na higienização ou seja no próprio vaso, que o paciente observa, descobre. Isso também é razão para procurar um especialista. Mas lembrar, a gente precisa de ter uma vigilância. A partir do momento que há alteração do funcionamento intestinal, há uma tendência à diarreia, prisão de ventre, ou as duas coisas de modo alternado, isso precisa de ser investigado. Não esperar as fezes mudarem de cor. Eu vou até acrescentar uma coisa. Existe um exame chamado pesquisa de sangue oculto. Ele consegue detectar com muita facilidade se existe sangramento nas fezes que não são visíveis a olho nu.
Então, é um método fácil, rápido, não invasivo e que ajuda a gente a fazer uma investigação mais completa a respeito desse intestino. Já tem um cidadão aqui, óbvio, eu não vou dizer o nome, ele diz aqui, doutor, vi que a coisa está preta mesmo para mim, vou correr agora para um hospital. Tomara que tudo dê certo. Vamos ver o próximo tópico aí, na interação maravilhosa aqui, única, do programa Saúde Mais. Vamos ver o que irá aparecer aí no contexto. Diz aí as vantagens, que eu sei que são inúmeras, da cirurgia laparoscópica. E aí, doutor? Realmente, são inúmeras. A gente tem... lembrar que a cirurgia laparoscópica é algo que é uma técnica cirúrgica, é uma forma de fazer cirurgia que ela teve seu surgimento, basicamente, no final da década de 80. Então, a gente pode falar que hoje já tem 40 anos, já não é uma criança, né? Mas grandes vantagens da cirurgia videolaparoscópica. É uma cirurgia que agride menos o organismo, e aí só fazendo um paralelo, uma comparação, se você for fazer uma cirurgia de vesícula, antigamente a gente fazia uma grande incisão abaixo da costela, essa incisão tinha cerca de 15 centímetros abaixo da costela. E aí, a recuperação, a cicatrização, a dor no pós-operatório eram sempre maiores do que hoje a gente tem a cirurgia por vídeo, onde a gente faz 4 pequenas incisões, a recuperação é muito mais rápida para o paciente, a dor no pós-operatório é menor, o tempo de internação hospitalar também é menor, o retorno às atividades do dia a dia também é mais precoce. Ou seja, a gente está citando algumas vantagens aqui que o paciente vê, ele consegue identificar de forma mais clara. Mas aí eu vou falar um pouquinho até da parte técnica. A visualização, o campo de visão da cirurgia laparoscópica, ele é superior. Vou dar um exemplo da cirurgia bariátrica, da cirurgia de obesidade. Você imagine um paciente com cerca de 200 quilos, onde você tinha que fazer uma incisão aqui, na parte mediana da barriga, e encontrar o estômago aqui do lado esquerdo, a parte final do estômago. Então, só a mobilização disso pela cirurgia aberta causava uma agressão muito grande no paciente. A dificuldade de campo de visão para o cirurgião era muito grande. Na cirurgia laparoscópica, a gente tem... você contempla uma visão, você tem uma visão espacial enorme. Então, isso facilitou muito a vida do cirurgião tecnicamente. E aí, outras vantagens. Em geral, as cirurgias laparoscópicas, elas induzem a menor perda de sangue, e aí o paciente, de repente, precisa de um menor número de bolsas de sangue, de transfusões sanguíneas durante a cirurgia. E aí, bom, ainda tem um efeito estético, cosmético. A gente tem mínimas incisões, enquanto, às vezes, a gente está substituindo isso por uma cirurgia, por uma incisão maior, que esteticamente realmente é algo muito desagradável para os pacientes. Então, eu listei aqui algumas vantagens, mas certamente a gente tem outras, e isso é tudo fruto da tecnologia incorporada à medicina. E nesse contexto eu vou falar agora da ArquiMaisMed. A ArquiMaisMed é especializada em trabalhar com arquitetura médico-hospitalar. E realmente as arquitetas, a Vanessa Marinho e a Rosivânia Freitas, são espetaculares. Eu conheço várias estruturas, elas projetam clínicas, projetam hospitais. Se você pensa também numa adequação, numa reforma ou a construção desde a base, com certeza você pode contar com a ArquiMaisMed. Estão passando aí, irão passar, óbvio, algumas estruturas, alguns projetos da ArquiMaisMed. Na sequência também vão vir aí as arquitetas e o telefone também para que se possa entrar em contato. Outra clínica de excelência é a do Dr. Victor Perucci.
O doutor Victor Perussi, ele trabalha o que chamamos hoje, é muito importante essa palavra que eu vou dizer, é a medicina integrativa, ou seja, ver o ser humano de uma forma mais integral, mais completa. Está aí o doutor magnífico, eu posso dizer, o doutor Victor Perussi. Na sequência, irão aparecer, obviamente, como estão a observar, indicativos ligados com a especialidade do Dr. Victor Perussi, uma das especialidades, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço, mas também agora é nutrólogo. É isso que eu falo da medicina integrativa. Se vocês quiserem saber detalhes agora sobre a clínica do Dr. Victor Perussi, é só ir na internet, vai no Instagram, Dr. Victor Perussi, e vocês vão ver. Ele interage de uma forma maravilhosa com todo o público, mostrando várias informações de utilidade pública. E fica lá no Pátio Shopping, aqui em João Pessoa, no alto plano, a clínica do Dr. Victor Perussi. Estamos aqui entrevistando o doutor Fernando Melo, realmente um médico extraordinário, muito didático, muito preciso, muito conhecimento, tirando dúvidas, salvando vidas, nos ajudando aqui no contexto do programa Saúde e Marcha de número 160. Vamos ver o próximo tópico que vai surgir aí para abordarmos e, junto com o grande público, tirarmos todas as dúvidas. Vamos ver aí o que vai vir na sequência, agradecendo mais uma vez a excelência, né, de toda a TV Master, nos layouts, as pessoas estão elogiando imensamente, né, um padrão, eu posso dizer, internacional. Temos o Alisson hoje, o Carlos, mas antes já participou do programa, lógico, a produção da Verônica Amorim, tivemos também o Gil, que participou. Nós temos uma equipe realmente grandiosa e chegamos nessa qualidade. E eu procuro estudar a cada semana para trazer o melhor para vocês. E esse é o tema, a tecnologia na medicina. Doutor, já era grandiosa a tecnologia na medicina. Sabemos que com a pandemia tudo se apressou, né, no âmbito tecnológico. Uma notícia, eu fiquei um pouquinho triste, mas eu sei que em setembro eu vou ficar mais alegre. O 5G, ele agora estava programado para junho, em algumas capitais ou em todas as capitais do Brasil, mas sabem o que aconteceu? Aqui a gente sempre diz a verdade. Muitos políticos, as pessoas que detêm o poder, não se organizaram para essa finalidade. Vamos ser inteligentes, já poderíamos estar com o 5G. Quando você tem o 5G, por exemplo, você poderá fazer uma cirurgia, um cirurgião, por exemplo, poderá fazer uma cirurgia de forma remota, estando em qualquer lugar do mundo. O 5G agora ficou para setembro. Aí vem o meu pedido, As pessoas envolvidas, normalmente essas pessoas entram políticos, as instâncias do poder. Entendam, eu não estou falando de política, não, estou falando de vida, Tanto isso vem governo federal, estadual, municipal. Tem que viabilizar, junto às operadoras, que ganham muito dinheiro, não é pouco não, tem que viabilizar logo o 5G, porque aí iremos salvar mais vidas. Tudo vai ficar mais rápido. Vamos pensar agora, a rapidez na saúde é o que salva vida. 1 segundo ou menos do que isso pode representar uma vida. E aí, doutor? Eu vou até utilizar o que você colocou. À medida que você tem uma tecnologia incorporada nas comunicações, você tem uma agilidade maior nos processos, e não é diferente na medicina, né? Nós temos, a gente falou aqui um pouquinho de cirurgia videolaparoscópica, isso é franca tecnologia em uso, a gente está já às margens de utilizar a cirurgia robótica na Paraíba. Então, essa tecnologia ela está diretamente ligada à evolução da medicina.
E a gente precisa entender isso como uma ferramenta, como um meio da gente poder oferecer e entregar uma melhor prestação de saúde, uma melhor assistência à saúde a todos os pacientes. E a gente consegue detectar isso, eu estou falando de cirurgias videolaparoscópicas, cirurgias robóticas, mas em toda a jornada do paciente, seja num agendamento de uma consulta, e aí o paciente utiliza as redes sociais, utiliza inclusive, computadores para poder fazer um agendamento de consulta. Então, o uso da inteligência artificial ali dá margem a isso. A gente sabe que na pandemia, como a gente teve processos todos agilizados, a gente teve o advento da telemedicina, que hoje ele é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu sou conselheiro do CRM, e a gente entende que é hoje um método, um meio que ajuda a população, ajuda o paciente, aquele paciente que não tem uma condição de fazer uma consulta presencial, pelo menos naquele momento. Isso permite que você consiga dar algum padrão de assistência ao paciente. Isso também é uma tecnologia incorporada à medicina e à saúde. E no diagnóstico, a gente fala em exames de endoscopia, exames de colonoscopia, PET scan, ressonância. Então, tudo isso incorporado para que a gente consiga mais rapidamente fazer diagnóstico nos pacientes e mais rapidamente dar o tratamento. Mas a gente nunca pode esquecer do lado humanizado. A gente fala em humanização em medicina, e é bem curioso que deveria ser algo que a gente não deveria precisar de ficar pregando, que a humanização ela está diretamente vinculada ao ato médico. O ato médico, o ato de ajudar, de prestar assistência, de salvar vidas, é um ato humanizado por si só. Então, a gente precisa de lembrar de conversar com o paciente, sobretudo, escutar, ouvir muito bem o paciente. Ele vai nos dar o diagnóstico. A gente precisa de realmente ter esse cuidado de modo afetivo com o paciente, ter um lado de muita empatia, assim, se compadecer com o sofrimento do paciente, tocar, examinar o paciente, porque isso é que vai fazer com que a tecnologia, que está tão vinculada ao nosso dia a dia, a gente possa associá-la, adicioná-la à nossa capacidade técnica, à nossa capacidade de fazer consultas, de conversar com o paciente e dar diagnóstico e tratamento com muita precisão para os nossos pacientes. Doutor, eu tenho certeza, né? Foi extraordinário o que o senhor falou, a busca da humanização, né? A gente, quando passa, né? O meu caso aqui, né? Estou totalmente inserido na área de saúde, né? É o dia inteiro respirando saúde, em contato com médicos. Aqui na minha agenda já entrevistamos, né? 342 médicos, e aqui eu tenho o número de mais de 1000 médicos, né, que a gente mantém contato, e a busca por essa humanização. Aí o senhor vê, eu sei que tem o âmbito particular, é uma história para quem pode pagar, mas, doutor, vamos pensar no SUS. Doutor, essa humanização no SUS está há muitos anos-luz, e aí, doutor? O SUS é um sistema de saúde que foi elaborado, projetado, concebido na década de 80 e que eu posso dizer que funciona. Ele funciona. Não do jeito que todos gostaríamos, mas ele é um sistema que funciona. Agora, ele sempre tem limitações. A gente, infelizmente, não consegue oferecer e entregar tudo que a gente gostaria para o paciente. Então, eu vou dar uma realidade. Existem situações, por exemplo, no SUS, hoje em dia, que não se tem como fazer uma cirurgia de colecistectomia, de retirada da vesícula, por vídeo, porque não existe um equipamento para realizar esse procedimento. Alguns hospitais, sobretudo no interior do estado, no interior da Paraíba, que não dispõem de equipamento, de tecnologia para isso. Mas a gente precisa, de alguma forma, contemplar o paciente com uma assistência o mais completa possível. E aí eu acho que essa questão do cuidado, diria até do carinho, do afeto que a gente precisa demonstrar ao paciente,
talvez tenham que se multiplicar para a gente poder, de algum modo, compensar limitações, por exemplo, tecnológicas, né? A gente sabe que a assistência na saúde no SUS também, por exemplo, a gente tem hospitais superlotados, a gente tem dificuldade de agendamento de consultas, dificuldade de acesso a exames. Então, quando o paciente chega, por exemplo, a um consultório, a um ambulatório meu do hospital universitário, a gente deve buscar fazer o melhor atendimento possível para esse paciente. Às vezes ele saiu às 3 horas da manhã, pegou um transporte, se deslocou, andou 6 horas de carro, ou de ônibus, ou de transporte coletivo, e aí a gente vai receber um paciente, e a gente precisa de receber esse paciente com um sorriso no rosto, com carinho, com afeto, e se colocando no lugar dele, entendendo o sofrimento dele, para que a gente realmente possa dar uma assistência o mais humanizada possível. Doutor, e ainda no contexto do SUS, essas cirurgias, as habituais que já falamos aqui e até as mais complexas, elas são feitas com muita naturalidade no SUS? Há equipamento? Eu sei que pessoal, é lógico, nós temos médicos extraordinários no SUS também, é óbvio. Mas como o senhor vê a nível de equipamentos, de recursos para as cirurgias, vamos dizer, mais delicadas do aparelho digestivo? A gente dispõe de material para realizar essas cirurgias, mas ainda em número insuficiente. Eu posso falar, tanto aqui de João Pessoa, quanto da Paraíba como um todo, a gente tem alguns hospitais que dispõem, por exemplo, de material para fazer uma cirurgia por videolaparoscopia, mas nenhum hospital com cirurgia robótica. A gente tem alguns hospitais que têm materiais para fazer exames de ressonância, outros hospitais não. Então, a população ela tem acesso a esses tipos de tecnologias em saúde, tem acesso aos melhores profissionais, porque tanto os profissionais que trabalham no sistema público, eles têm também uma atividade na vida privada, mas eu diria que ainda é uma oferta aquém do que a população precisa. A gente precisaria de realmente um investimento maior em saúde e em tecnologia do que hoje temos na saúde pública. E aí é uma questão, eu diria, do poder público de entender a saúde como prioridade. A gente viu a saúde como prioridade durante a pandemia e queríamos, nós médicos e todos os profissionais de saúde, que isso fosse uma realidade permanente. Mas não é, infelizmente. Nesse contexto, nós vamos falar de produtos agora de extrema qualidade, e já são mais de 200. Eu me refiro ao São Brás. O São Brás é excelência em tudo o que faz. Está aparecendo aí, e vamos dar um destaque ao cafezinho, né? O cafezinho São Brás tem feito frio, né? Daqui a pouco eu estou chegando aí em Campina Grande, o frio lá ainda é maior, e um café São Brás sempre cai muito bem. Não importa, vocês estão vendo aí nas maravilhosas imagens, o São Brás se adequa a qualquer situação. E já tem uma tradição de mais de 70 anos de história. Por isso que aqui a gente tem orgulho de ter o São Brás como um dos patrocinadores. Notem aí as várias variações com café São Brás, e a gente recomenda. Pensou em produtos de qualidade, e repito, já são hoje mais de 200 da linha São Brás. No contexto agora, tem uma empresa que é especializada em cuidar de pessoas. Até o nome diz muito, Acuidar. Cuidadores de pessoas, que hoje já é uma franquia, inclusive em 45 outras cidades do Brasil. Vocês estão vendo imagens, e a Cuidar trabalha com essa assistência. Não importa se é para o idoso, para a criança, para a gestante, qualquer faixa etária. Você precisou de cuidados, eles têm uma equipe multidisciplinar de excelência que você vai poder consultar, vai aparecer na sequência
Está aparecendo aí em destaque, a nível da Paraíba, os telefones de Campina Grande, da unidade a cuidar Campina Grande e João Pessoa, também o Instagram em João Pessoa, em Campina Grande, da Cuidar. E se você quiser agora ver todas as unidades da Cuidar, que está crescendo muito, graças a Deus, espalhadas por todo o país, você entra direto agora no site acuidarbr.com.br. Portanto, pensou em cuidados de uma forma geral, é inevitável, você pensará na Acuidar. Doutor Fernando Melo, nós chegamos, doutor, ao final dessa edição do programa Saúde e Marte, mas, doutor, eu vou dizer, eu estou muito contente em ter o senhor aqui. É lógico, eu já tinha ouvido falar do seu trabalho, né, como cirurgião, como clínico, e esse momento a gente sempre reserva para o senhor ficar muito à vontade. Eu sei que o senhor tem uma clínica, que lá tem vários profissionais, o senhor pode, caso queira, falar, dar os indicativos. São muitas as pessoas aqui, como é que eu encontro o doutor, onde é que ele atende, que horas ele atende, e esse momento é dedicado ao senhor. Muito obrigado, doutor. Fábio, muito obrigado a você e à TV Master pelo convite, e eu queria realmente agradecer a sua iniciativa de tornar esse programa um programa tão relevante, para a gente poder informar, educar, orientar as pessoas a respeito do cuidado da saúde, de prevenção em saúde. Então, essa atitude que você toma é uma atitude que mostra muita humanidade. Eu acho que cativa muito as pessoas. É um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Eu diria até uma honra conhecê-lo obrigado, pessoalmente. Obrigado. E dizer que realmente a gente busca todos os dias fazer o nosso melhor. E eu acho que quando a gente tem alguns propósitos na nossa vida, de buscar assistência, buscar ajudar, buscar servir as pessoas, eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, que ele fala que você deve começar por aquilo que é necessário, depois você vai fazer o possível até chegar ao impossível. E a gente, na medida que a gente vai buscando dar uma assistência às pessoas, a gente, tendo esse propósito de vida, a gente consegue cuidar muito melhor, a gente consegue fazer alguma diferença na vida e na saúde das pessoas. Então, eu acho que essa missão é uma missão minha, é uma missão de vários profissionais de saúde, e eu acho que já está sendo extensiva a esse programa, porque você faz de forma brilhante. E eu acho que isso toca muito o coração das pessoas, e não é só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista de realmente as pessoas terem a iniciativa, terem a proatividade de poder cuidar da saúde e cuidar do próximo, né? Eu que agradeço a oportunidade, e quem quiser entrar em contato, eu tenho o @drfernandomelo, com 2 L's, que é o meu contato pelo direct do Instagram. Quem quiser fazer perguntas ou tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Doutor, muito obrigado. Daqui nós só temos que agradecer. Estaremos juntos, com certeza, em outros programas, não tenho nenhuma dúvida. E estamos encerrando mais uma edição. Eu costumo caracterizar, eu vou dizer, mais uma edição brilhante, que fica aí, daqui a pouquinho, já podem começar a compartilhar, ficará para a eternidade em TV Masterplay. Compartilhem, ajudem também a salvar vidas. Fiquem com Deus, até as nossas próximas edições do programa Saúde Master pela querida TV Master.